Uma pergunta agora do Cristiano Beraldo. Diogo, nesses últimos tempos, o caso que mais repercutiu na aviação em relação a um modelo de aeronave foi o 737 MAX da Boeing, que chegou a ficar em solo, quer dizer, proibido de voar por bastante tempo, e começaram uma série de críticas em relação à Boeing, às suas mudanças de procedimento, enfim. Você consegue nos atualizar sobre como está o processo do 737 MAX? Quais foram os ajustes feitos pela Boeing para permitir que esse avião voltasse a operar em segurança? Excelente você ter trazido esse assunto, porque eu preciso dizer a você que eu, como passageiro, se fosse escolher um avião para voar hoje em termos de segurança, nas rotas que ele costuma fazer, que são as rotas de média, pouco mais que média distância, eu escolheria o 737 MAX, porque nenhum avião foi tão estudado, tão pesquisado, tão certificado e recertificado como o 737 MAX. Então, eu sinto que ele tem pelo menos 2 ou 3 carimbos de segurança hoje. O que houve, de fato, foi um erro infantil, pode-se dizer, da Boeing, que ela, na atualização do MAX, ele fez os motores um pouco maiores e precisou puxá-los um pouco mais à frente das asas. Isso desbalanceou um pouco o avião no voo, podemos dizer assim. Ele ficava com uma tendência um pouco a levantar mais o nariz, tá? E eles criaram um software para compensar essa pequena tendência do avião. E não deram a devida divulgação aos operadores desse software. Veja que bobagem, que coisa simples. Porque ao dar a devida divulgação, isso exigiria um treinamento a mais. É uma coisa absolutamente atípica o que aconteceu nesse caso. E aí aconteceu de tripulações não bem treinadas para aquela situação se atrapalharem um pouco e vir o acidente. Por causa disso, eles mudaram até a fiação elétrica do avião. O avião está impecável, posso lhe garantir, pode embarcar num com extrema segurança, seja ele, seja o Airbus 320, que é o concorrente direto dele. Pergunta Luiz Felipe Dávila. Dávila, sua vez. Diogo, nesse momento de tragédia, a coisa que mais deixa as pessoas preocupadas, aquelas que perderam pessoas num voo trágico desse, elas querem respostas rápidas, inclusive para não deixar, vamos dizer assim, um ponto de interrogação no ar sobre o destino desses parentes. Então tem a dor, tem o sofrimento, mas também tem o querer entender as coisas, né? E esse querer entender com o ritmo da investigação, que existe uma assimetria, um descompasso. E aí é um enorme, fértil caminho para o boato. Né, para o boato, para as ideias, etc. E isso, ao invés de ajudar a curar as feridas, só prejudica, ainda mais aumenta a ferida, né? Esses procedimentos técnicos, eles podem trazer alguma resposta mais de imediato? Tanto você como o Fernando mencionaram que pode demorar de 1 ano e meio a 2 anos a investigação, né? Mas pelo menos a causa da queda é possível identificar com mais presteza, justamente para os parentes dessas vítimas entender o que ocorreu, ou é preciso ter essa paciência quase confuciana para aguentar 2 anos para saber como é que os seus parentes vieram a falecer nesse trágico acidente? Felipe, esse assunto é muito doloroso mesmo, e eu não entendi exatamente por quê, mas a gente percebe que quem tem parentes, quem perde parentes em acidentes aéreos, normalmente tem um sofrimento, tem um trauma mais intenso que em outros casos mesmo. Mas tem que tratar em separado. Toda a aviação, todas as companhias aéreas, e vale aqui um parênteses, a Voipaz, que era a antiga Passaredo, é a mais antiga companhia aérea brasileira em operação e com índices excepcionais de segurança. Em 2014, ela foi eleita por uma empresa americana especializada em segurança como a empresa mais segura do Brasil. E desde então não teve nenhum acidente. Esse foi fatal, muito triste. Mas voltando ao que você disse, as companhias têm seguros bastante envolventes, bastante parrudos, pode-se dizer. E esse primeiro momento é tratar de reconhecer os corpos, sem dúvida,
parte muito difícil, dar atenção aos parentes, cuidar dos funerais, e as companhias costumam dar assistência nisso, e as seguradoras quase invariavelmente, acredito que vai ser assim, elas já oferecem pelo menos um acordo prévio para que a família, caso necessite, já possa receber alguma indenização de imediato, porque pelo menos em princípio o responsável é o operador do avião, até que eventualmente se demonstre o contrário. Então a seguradora já adianta para as pessoas, deixa disponível. Alguns preferem não fazer o acordo de imediato porque não precisam, ou por razões quais sejam, e vão discutir na justiça. Se depois ficar apurado que as causas foram, digamos, fabricante do motor, qualquer outra coisa que fosse, etc., e não operadora, aí a seguradora iria atrás de buscar o ressarcimento. Mas as famílias têm a oferta do atendimento sempre no prazo de normalmente menos de 60 dias. Diogo, tem uma outra questão que eu acho importante nós tratarmos, só reforçando a notícia e a informação que a fabricante do avião já informou que vai participar das investigações. Então, a ATR, que é uma empresa franco-italiana, vai enviar seus representantes para participar das muitas reuniões e apurações e investigações sobre esse acidente aéreo. Agora, é preciso também refletir como a companhia aérea e principalmente os passageiros devem se comportar com essa aeronave, que presumo atende a outras companhias aéreas, mas muitas vezes as pessoas podem ficar com receio quando descobrem que tal voo será operado por aquela aeronave. Eu me lembro exatamente no caso daquele acidente aéreo com a TAM, com o Fokker 100, que criou-se uma fama ruim para aquela aeronave. Inclusive, anos depois, a companhia aérea optou em trocar a sua frota ou se desfazer daqueles modelos. Queria que você analisasse essa questão, uma má fama para determinado equipamento e a possibilidade, inclusive, da companhia abrir mão daquele equipamento. Os passageiros devem se comportar de que forma? Com absoluta tranquilidade com relação a isso. A segurança da aviação é muito grande. Eu sei que as pessoas ficam preocupadas, a sensação de impotência dentro do avião é muito maior. Pelo desconhecimento do que está acontecendo também, certos sons que aparecem às vezes, que podem parecer estranhos, deixam as pessoas preocupadas. E é possível ir daqui a Cascavel de ônibus sem nenhum problema. Então muitas pessoas vão falar, eu vou preferir ir de ônibus porque eu estou um pouco preocupado e assim por diante. Não tenho a menor dúvida, ir de avião é muito, muito, muito mais seguro do que ir de ônibus. E não estou dizendo que ir de ônibus não seja seguro, de forma alguma. Tá? Esse avião TR tem um histórico excelente, ele é fabricado desde a década de 80. Esse é uma versão nova, renovada, com novos instrumentos, com uma remotorização, muito, muito seguro, voa muito pelo mundo inteiro. Os casos de acidentes não mostram nenhuma vez que tenha sido algo devido à sua construção. Podem ficar absolutamente tranquilos. Se me permitir, Daniel, eu queria falar uma outra coisa que também andou saindo boato. Pessoas dizem, não, mas esse avião já estava perdido, porque se ele saiu de Cascavel e estava em Campinas, eles não estavam indo para Guarulhos coisa nenhuma. É que existem certos procedimentos na aviação. Ele vinha a 18 mil pés, que era o que estava previsto no plano de voo, passando por uma área de formação de gelo intensa mesmo, mas é que a chegada para Guarulhos segue uma carta já bem definida. E quem vem do norte, do hemisfério norte, por exemplo, começa o procedimento de chegada mais ou menos entre Poços de Caldas, Pouso Alegre, por ali mais ou menos, aí já vem entrando num procedimento. Quem vem do sul tem outros lugares, e ele vinha para interceptar essa chegada. E essa chegada é uma fila indiana que vai até virar, vamos dizer, lá do lado do Pico do Jaraguá e a Serra da Cantareira, quando começa o procedimento de pouso propriamente. Então ele estava absolutamente no lugar que se esperava que ele estivesse. E aí aconteceu esse acidente, não sabemos ainda por quê, né? Claro, a gente vai aguardar o avanço das apurações, das investigações, a perícia que será realizada pelo CENIPA, e todas as informações serão compartilhadas aqui na programação da Jovem Pan News. Diogo da Luz, ele sempre participa dos nossos programas, é empresário piloto também, conhecedor da aviação, conhece como poucos, nos ajudando a decifrar as muitas perguntas e procurar entender um pouco da dinâmica desse acidente aéreo. Roberto Mota, eu acho que tem mais uma questão. Você, Mota?
Tenho sim, Diogo. Você mencionou no caso do voo da Air France, uma regra da ANAC de que para aquele tipo de voo deveria sempre haver um comandante na cabine. Como é que funcionam essas regras? Como é a hierarquia dos pilotos? E como é que se distribui essa hierarquia nos voos? Bom, vamos falar primeiro no caso da ANAC nessas rotas, né? Precisava ter 2 comandantes e 2 copilotos fazendo parte da tripulação. Dentre eles, 2 deles, o chamado piloto de linha aérea. Eu sou piloto de linha aérea. Piloto de linha aérea não é o piloto que voa em linha aérea, é uma graduação. Acho que dá para dizer algo parecido como um pós-graduação ou doutorado na aviação, mas é o passo máximo no treinamento. Não tem passo máximo, mas enfim, é a licença máxima na formação do piloto. E a ANAC entende ainda, a partir de um determinado número de horas, se não me engano são 11 horas, é preciso haver tripulação composta para que 2 possam descansar e tem que ser outros 2. As regras do BEA na França eram que é preciso ter 3 pilotos, bastava um comandante e 2 copilotos. E o que aconteceu logo antes de entrar naquela formação de mau tempo, onde começou a virar a confusão, o comandante se recolheu para dormir e não estava na cabine na hora. Também disse do relatório, veja o detalhamento que ele dormiu pouco na véspera e que ele já teria entrado, se apresentado um pouco cansado. Então ele foi dormir e talvez tenha dormido um pouco pesado. Veja como uma série de pequenos detalhes é que vai levando ao início de uma cadeia que pode levar a um acidente.